Olá, boa tarde. Boa tarde. Plenário debate situação do SANEP. Diversidade sexual é tema de audiência pública. Contratação de software é suspensa pelo TCE. Essas e outras informações você confere a partir de agora no TV Câmara Notícias, segunda edição. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação do Executivo que contrataria um software para interligar as unidades básicas de saúde da cidade. O cancelamento da licitação de R$ 2.600.000 aconteceu a partir da denúncia do vereador Ricardo Santos. Segundo ele, é um gasto desnecessário, já que a nossa cidade possui uma companhia de informática pública, a Coimpel. É de indignar, onde nós temos a Coimpel, que é uma empresa do município de Pelotas, da cidade de Pelotas, e que poderia muito bem fazer sem custo nenhum, sem ônus nenhum para os cofres públicos. A gente vê o IPTU nas alturas, né, que se paga um absurdo em IPTU, os munícipes pagando por um valor, né, que não tem o porquê. Então nós denunciamos ao Tribunal de Contas do Estado, antes de acontecer o certame, denunciamos ao Ministério Público Estadual e hoje está aí a resposta. Os vereadores Antônio Pérez e Ivan Duarte participaram de uma reunião com o diretor de Administração e Finanças do DAER. O encontro foi realizado com o objetivo de entregar a documentação necessária para a doação da área localizada na rua Estevão Cândido Jorge dos Reis, entre a Praça 20 de Setembro e a Rede Férrea, para o município de Pelotas. O Legislativo busca auxiliar na regularização do local, uma vez que, segundo o vereador Toninho Pérez, houve um erro na Lei 12.553 de 2006 que formaliza essa transferência. Com a área em nome do Executivo, se torna mais fácil a regularização do loteamento, onde vivem há cerca de 20 anos mais de 30 famílias de servidores da instituição. O dólar teve um aumento de 0,3%, cotado a R$ 3,77. O euro também teve uma elevação de 0,06%, comercializado a R$ 4,00. Já o peso uruguaio oscila para baixo, em 0,07%, cotado a 13 centavos. Hoje no Som Daqui, quem se apresenta é a banda Calaveira, que traz ao plenário da casa um rock bem humorado. A apresentação é às 6h30 da tarde, com entrada gratuita e transmissão ao vivo pela TV Câmara. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo para o final de semana e uma entrevista ao vivo com o vereador Ivan Duarte. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Nessa semana, a Casa recebeu uma audiência pública para falar sobre a diversidade sexual. A atividade fez parte da 3ª jornada da diversidade sexual da Universidade Federal de Pelotas. Os proponentes foram os vereadores Marcos Cunha e Ricardo Santos, que falaram sobre a importância de se debater sobre o tema, a fim de se diminuir a discriminação que ainda existe com a comunidade LGBT. Que aprendi com essa 3ª jornada da diversidade sexual a compreender a diversidade mesmo, as diferenças, né? Como cada ser humano é diferente um do outro e isso não nos faz menos seres humanos, né? Todos somos iguais seres humanos, devemos ser valorizados só por isso, por mais nada que adjetive. Uma emenda à lei orgânica municipal que cria o Conselho Municipal LGBT. Além do Conselho, nós temos inúmeros projetos, né, já em andamento e projetos que já viraram lei, que é a Minha Casa Minha Vida, que reconhece, né, a entidade familiar, a entidade homoafetiva, né, para participar do programa habitacional. E uma infinidade, né, de trabalho que a gente faz para o público LGBT. A privatização do SANEP é um tema que vem sendo debatido na casa por vários parlamentares. Nessa semana, uma audiência pública debateu a situação atual da autarquia. Proposta pelo vereador Marcos Cunha, a audiência teve como objetivo explanar gastos, recursos e serviços prestados pelo SANEP. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do SANEP, a autarquia presta 4 serviços e só recebe por 2. Isso faz com que mensalmente não sobre verbas para investimentos na cidade. O SANEP ele presta serviços, né, de abastecimento de água, né, de coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo, destinação final, e drenagem, né? Hoje o dinheiro que deveria ser investido em novas redes d'água, em novas estações de tratamento de esgoto e tal, esse dinheiro vai estar indo todo para pagar as custas com drenagem, as custas com o recolhimento e destinação final do lixo. A privatização ou a parceria público-privada são possibilidades apontadas pelo Executivo, tendo em vista que 4 empresas multinacionais já estão em Pelotas analisando e acompanhando o trabalho do SANEP. O vereador Marcos Cunha defende a não privatização e sim a reorganização dos serviços prestados e redução do número de cargos de confiança. Nós teríamos o SANEP saudável, podendo fazer os investimentos próprios e prestando um serviço público para a população de Pelotas com preços melhores do que uma empresa privada prestaria e fazendo investimentos, desde que fosse bem administrado. O próprio SANEP, como autor de uma série de serviços que poderiam ser feitos pela própria autarquia e são terceirizados, empresas terceirizadas que são aquelas beneficiadas e que vão recebendo dinheiro. Vamos conferir agora como fica o tempo neste fim de semana em Pelotas. A sexta-feira iniciou com pancadas de chuva, a possibilidade de sol no decorrer do dia e a temperatura fica entre 20 e 28 graus. Já no fim de semana, a tendência de predomínio de sol com pouca variação de nuvens e temperatura fica entre 15 e 25 graus. E a próxima semana deve iniciar com tempo nublado e muitas chuvas, com o termômetro marcando 17 e 24 graus. Nessa semana, o vereador Ivan Duarte esteve em reunião com o prefeito Eduardo Leite para tratar sobre a retirada do projeto de emenda à lei do IPTU, que isentaria os moradores atingidos pela enchente do imposto. O vereador está aqui conosco. Boa tarde, vereador.
O prefeito ofereceu uma contrapartida, né, para a retirada desse projeto. Qual foi essa contrapartida? Na verdade, nós fizemos um projeto onde, fundamentalmente, a gente trocaria o critério para alguém pedir isenção. Como é que funciona hoje? Cada morador que se sente atingido, né, por intempéries, por alagamentos ou outro problema, cronicamente, quer dizer, sempre acontece isso, ele tem que ir lá na Secretaria da Fazenda e dizer, olha, minha casa alaga todos os anos. A Fazenda vai lá no SANEP e o SANEP então faz um levantamento para dizer sim ou não, se o sujeito, né, que pede tem direito ou não. Qual é o critério que eu coloquei que seria mais lógico num projeto de lei? Que assim como a prefeitura, para decretar emergência, ela usa a minha casa, por exemplo, né, que então automaticamente ele usa para decretar e para me isentar do IPTU. Não precisa eu ir lá dizer, porque ele mesmo já disse, tanto que pediu dinheiro para o governo federal, né? Nós fomos lá até o prefeito, discutimos e tal, isso atinge basicamente o Laranjal, né? E ele se comprometeu de fazer um projeto de lei um pouco mais completo, né? Reparando alguns erros que tinham anterior, especialmente em relação à Minha Casa Minha Vida, que não vão precisar mais também todo ano dizer, porque já são renda pobre, Minha Casa Minha Vida, né? Então, essas áreas em que o governo considerar que são de alagamento crônico, por exemplo, eles já vão decretar a isenção, não precisa o morador ir lá. Ele se comprometeu a mandar esse projeto a semana que vem, então eu achei por bem retirar o meu, né? Fica a prefeitura, então, com a incumbência de fazer a avaliação sem da necessidade do morador ter que pedir. Sim, e ficaria, o prefeito falou sobre o prazo, que o senhor tinha pedido para aumentar até 30 de novembro, né? Isso ele não abriu mão, por quê? Porque isso abre mão para toda a cidade, para todas as isenções, né? E ele alegou que não tem condições de emitir os carnês de pagamento se ficar em 30 de novembro, pelo menos esse ano não, né? Eu entendi que era razoável, era lógico, retirei também essa parte. Me convenceu de que não adianta fazer algo que a gente sabe que a prefeitura não vai cumprir. Então é melhor a gente garantir aquilo que pode ser cumprido, né, de comum acordo. E, bom, então segue o projeto da forma como era antes, até 30 de setembro, mas essas casas que foram alagadas, né, o prefeito vai baixar um decreto dizendo as ruas tal, casas número tal, vão ter isenção de IPTU em 2016. Né? É para caso excepcional, não é para o permanente. Uma outra pauta que o senhor também traz várias vezes, né, que o senhor comenta várias vezes, é a questão do SANEP, da possibilidade de privatização. Inclusive, houve uma audiência pública durante a semana tratando sobre esse assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, em relação ao SANEP, como o senhor vê, né, o que foi conversado na audiência pública e ainda essa possibilidade, né, de privatização. Na verdade, eu entendo que a privatização tem dois elementos, né? Uma que é um caminho que, se continuar assim, não vai ter outra saída, né? Não vai ser a Corsan que vai pegar, não vai ser o SANEP por si só que vai se solucionar. Esse é um elemento, ele está indo no caminho de ser privatizado, isso é uma questão. A outra é que existe um viés ideológico do atual governo municipal que é privatizante. Então junta as duas coisas, junta a situação concreta, objetiva, e junta a condição subjetiva do prefeito, né, do partido prefeito, que ele entende que é melhor funcionar privado, né? Por isso eu entendo que eu coloco sempre essa audiência pública, já deve ter sido a 4ª ou 5ª que a gente faz na Câmara, tentando dizer aos vereadores, não se trata de uma denúncia assim, ou de algo, não, é que o prefeito entende que é melhor privatizar e a situação especialmente do lixo, que tem um custo que aumenta muito, e as pessoas cada vez produzem mais lixo, né? Aquilo que era vidro antigamente, que a gente lavava e usava de novo, a garrafa de bebida, de refrigerante, de leite, não tem mais. Agora é plástico. Descartável. Tudo descartável. O papelão, tudo está virando de papelão. As embalagens, né? A gente ia no supermercado antigamente com uma sacola e colocava os ingredientes dentro. Agora não. Agora ele vem num papel que vai dentro de uma sacola plástica, né? E aquela sacola plástica vai virar invólucro de lixo para outros plásticos. A reciclagem em Pelotas é muito escassa, então o lixo ele aumenta muito, né?
E o custo dele aumenta uma barbaridade, é o que mais aumenta no Sanep. Então, se continuar assim, a gente vai acabar. Mas existe um movimento muito forte dizendo que nós temos que recuperar o Sanep público. A água não pode ser uma mercadoria para vender para quem tem dinheiro. A água não se aceita isso, né? E o próprio Papa Francisco, a campanha da fraternidade este ano, né, eu estou falando da Igreja Católica, que é um poder internacional, vem denunciando isso. Tem capitalistas, industriais, que acham que a água é algo que pode ser vendido, que pode ser comercializado. Quer dizer, quem não tiver dinheiro não vai comprar, não vai pagar. Então a gente está fazendo a nossa parte em Pelotas, tentando não deixar este governo privatizar o Sanep. Até porque age diretamente numa questão social também das pessoas dos bairros mais pobres da nossa cidade vão acabar pagando mais caro por esse serviço. Isso se tiverem condições. Por exemplo, se o Sanep ele é obrigado a ir lá no bairro bem pobre e levar água, nem que seja por voto para os políticos, mas ele é obrigado a levar, tá? A empresa privada ela é obrigada a levar se lá pagarem, porque ele tem que lucrar. É outra lógica. O privado tem uma lógica diferente do público, né? Do Estado. Então é possível a gente imaginar, sem nenhuma heresia, o seguinte, que uma empresa se instale aqui e naquela vila bem pobre, onde não tiver dinheiro, não vai ter água. Vai voltar para a bica, para aquele cano, para aquele pocinho, né? Então, tu fizesse uma pergunta, o prejuízo para as regiões mais pobres é ameaçador, é terrível, né? E existe muita gente no mundo que não tem água, não é? A gente não consegue nem perceber isso, que nós temos um Sanep forte, saudável, água boa, água barata. Mas tem muita gente que não tem água no mundo, que tem que caminhar quilômetros. E aqui em Pelotas a gente pode gerar uma situação dessa, onde uns vão ter água porque pagam e outros não vão ter porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não paga. A minha empresa tem que lucrar, eu não posso. Eu sou gerente aqui em Pelotas e se eu não apresentar uma curva para a minha matriz que fica lá na França ascendente, eu vou para a rua. Eu não sou o Estado, eu sou uma empresa privada. Se eu não lucrar, a outra empresa fica mais forte, compra a minha. Então a lógica do mercado, a lógica do privado é uma lógica de competição, não é uma lógica de assistência social, que é o papel do Estado, tem que assistir socialmente quem paga o imposto. Numa dessas audiências que foram realizadas aqui sobre o Sanep, veio vereadores de Uruguaiana, não é verdade? Isso. Que foi privatizado recentemente. Eles falaram sobre os reflexos, né? O vereador, o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Em Uruguaiana, a Odebrecht, né, que é uma grande empresa internacional, ela tem sede no Brasil, mas ela está em vários países do mundo, né, e também está envolvida até nessa operação Lava Jato, lá com doações milionárias e tal. Essa empresa, ela privatizou o serviço em Uruguaiana, né. Quando a gente fala privatizar, talvez seja uma forçação de barra, porque é um contrato por 25 anos ou 30 anos, né, depois teria que retornar, mas não retorna mais. Porque o poder dessas empresas, essas multinacionais, é imenso e elas enfrentam as prefeituras de forma muito fácil, né, com muito dinheiro e tal. Compram políticos, financiam campanhas e tal. Então eu vou chamar de privatização, mesmo que se diga que não é, que é só uma parceria público-privada por alguns anos. Não é a venda para lá. Mas na prática fica sendo. Uruguaiana, a Odebrecht está lá, né, e eles mandam na cidade, né, Eles fizeram uma coisa muito interessante, ela é muito cínica ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para o telespectador entender bem claramente assim. A água custava R$1 o litro, digamos, tá? R$1 o litro. Muito bem. Baixou. Então quem consumisse 5 litros pagava R$5, só para entender. R$1 o litro, eu gastei 5 litros, vou pagar R$5. Aí eles disseram, não, nós vamos baixar para 80 centavos. Opa, melhorou, né? Só que tu é obrigado a gastar 10 litros. Então agora tu gasta R$8. 80 centavos vezes 10 não é mais 5, como era antes. Uhum. Então era mais caro o litro. Só que tu não era obrigado a gastar mais. Então eles baixam o preço, mas te obrigam a consumir mais, a pagar mais. Isso que eles fizeram. Então se tu perguntar para ele, baixou a água, baixou o litro, e o teu consumo? Aumentou, minha conta aumentou. Então tem esse jogo, e eles mandam na cidade. Essas multinacionais, elas dominam. Para ter uma ideia do que é isso, quem está vendo televisão todos os dias, lá em Mariana, uma cidade de Minas, lá que aconteceu aquele desastre monstruoso, né? Aquela multinacional lá que foi privatizada, que era pública, não é mais, a Vale, né? Eles cercaram a área inundada e nem a polícia pode entrar lá. Nem a prefeitura, nem ninguém. Porque o privado, quando
quando tem muito poder, o poder dele não é só o poder econômico, é o poder político, o poder social. Todos os poderes ficam concentrados ali, o poder de polícia, quer dizer, não deixar entrar, né? Então a gente quer evitar que o SANEP enverede por esse caminho, porque o SANEP é algo que os pelotenses têm muito orgulho, né, e presta um serviço muito bom aqui em Pelotas. Certo, então, vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. E o TV Câmara Notícias, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e um bom fim de semana. Tchau, tchau.